Boa noite a todos, a você que está aí em casa nos assistindo pela internet. Estamos numa quarta-feira de oração, a última quarta-feira do ano. A você que tem seu pedido, seu agradecimento, essa é a oportunidade. E Deus conhece seu coração. Nessa noite teremos nosso último culto de quarta-feira, culto de oração, culto de agradecimento. Obrigado por você estar conosco, que Deus esteja no seu lar. Agora eu peço que você feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado por estarmos contigo nesta noite. Obrigado porque aqui vamos louvar e agradecer o teu santo nome. Teremos depois também uma pregação. E o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Esteja com o nosso coração, nossos pedidos, agradecimentos. Obrigado por tudo e oramos por Jesus. Amém. Mas pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel, eu quero ser. Este é um momento muito especial do nosso culto, nesta última quarta-feira deste ano. E tenho certeza que você tem no coração um pedido muito especial. E nesse momento nós vamos, de joelhos, colocar diante de Deus os nossos pedidos e esperar com fé que Deus atenderá. Convido a todos aqueles que puderem para de joelhos buscarmos a presença do Senhor. Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos terminando mais um ano, o ano de 2020, que foi um ano, Pai, atípico, desafiador. Tantas coisas ruins aconteceram tão rapidamente. Pai querido, que nós possamos aprender, Senhor Deus, com tudo que aconteceu e possamos estar preparados, Senhor Deus, para a salvação.
Pai querido, nesta noite tivemos testemunhos, tivemos a palavra do Senhor e temos os pedidos em nossos corações, o meu pedido, o pedido de todos aqueles que estão nos assistindo, e queremos colocar em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que nesse novo ano que está chegando para nós, Pai, possamos caminhar cada vez mais ao Seu lado, buscando mais a Tua presença, Senhor Deus, nos preparando para a salvação. Abençoe a mim, a minha família, abençoe a todas as famílias da nossa igreja. Abençoe, Pai, essa pessoa que está nos assistindo, esse casal, esse jovem, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, Pai. E que no ano de 2021, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua misericórdia nos acompanhem. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar do escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri Teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei Tua força, no vazio achei Teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Amém.
Uma boa noite, é uma alegria mais uma vez estar aqui com você. E nessa data especial, onde nós já chegamos praticamente ao fim de mais um ano. Ao fim de um ano que começou cheio de sonhos para alguns e terminou com sonhos talvez realizados para algumas pessoas e sonhos não realizados para outras. Sonhos nessa caminhada que foram interrompidos por uma pandemia chamada coronavírus. Sonhos que ao longo dessa caminhada também foram interrompidos por um acidente, por algum problema de saúde, por tantas coisas que aconteceram. O ano está terminando e eu ouço de muitas pessoas o seguinte: 2020 é o culpado por tanta coisa ruim. E eu penso que o culpado não é 2020. O culpado talvez seja a pandemia, mas não 2020. Mas algo interessante, queridos, nessa noite, que eu gostaria de refletir com você, que o nosso Deus tem cuidado de cada um de nós, mesmo em tempos difíceis. E o melhor de tudo é que ao fim de mais um ano, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para se lamentar. Eu queria conversar com você, na verdade, essa noite, sobre uma história que está registrada no Novo Testamento, mas que na verdade tem o seu início lá no Antigo Testamento. Eu queria ler com você nessa noite o Evangelho de Romanos, no capítulo 6, no verso 22 e no verso 23. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está e vamos juntos falar com o nosso Deus. Deus maravilhoso, Pai bondoso, obrigado por tuas bênçãos e obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, por mais um ano que se passou e porque o Senhor tem nos abençoado de maneira muito especial. Eu te peço, Pai, que nessa noite o teu Santo Espírito mais uma vez fale aos nossos corações. E que neste ano que termina e no ano que se inicia, venhamos a cada dia ser homens e mulheres mais consagrados ao Senhor. Mais um ano passou, Pai. É um ano a menos para a tua volta e queremos estar preparados para esse encontro com o Senhor. Te pedimos então a tua guia, a tua orientação, mas sobretudo a tua unção sobre o estudo da tua palavra nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos 6, verso 22 e 23 diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante, queridos, que quando Paulo escreve este capítulo na carta de Romanos, no capítulo 6, Paulo está falando da graça de Deus, a graça que nos alcança, de que somos livres do pecado pela graça de Cristo. Mas essa história, na verdade, ela começa lá no Gênesis. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria um homem chamado Adão e cria uma mulher chamada Eva. Eles foram criados por Deus para ter imortalidade, todavia essa imortalidade era condicional. E Deus colocou uma árvore no centro do jardim, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o sonho de Deus era que aquele casal vivesse de forma obediente e fiel a Ele por todos os séculos, por todo o tempo.
nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu, não é verdade? E ao ter desobedecido a Deus, o homem ficou preso a algo muito ruim, uma desgraça chamada pecado, uma prisão que prendeu o homem de tal maneira a qual ele não poderia mais ser liberto por suas próprias forças. Aquele homem que havia pecado, a partir de agora estava condenado à morte. E Adão, ao ver aquilo, ao ver a primeira folha de uma árvore cair ao chão, se sentiu culpado, porque ele viu aquela folha daquela árvore apodrecer. E ele sabia que a sua sorte e a de todos os seres humanos seriam a mesma. Adão tinha visto o sonho do Criador, de ter um servo dele, fiel, sido deixado de lado. E talvez alguém tenha dito a Adão: sabe quem é o culpado? Você é o culpado. O homem ficou preso. E dentro dessa prisão, houveram muitas outras consequências. Até Jesus vir a essa terra, sofrer por toda a humanidade, carregar uma cruz, coroa de espinhos em sua cabeça e ser pendurado por fim naquela cruz que ele carregara, para então, na sua morte, termos vida, no seu sangue derramado, termos a certeza do presente do perdão, da salvação, da graça maravilhosa que ali nos alcançava. Sabe, queridos, o homem que estava preso ao pecado também sofreu muito. A mulher que não sentiria dores para dar à luz a um filho, começou a sentir dores. O homem que não tinha mais nenhuma doença, começou a ficar doente. O homem ficou preso nas mãos de Satanás. Sabe, eu lembro quando eu tirei a minha carteira de habilitação, foi algo muito interessante, porque nós estávamos na autoescola e eu ia praticamente que todos os dias ali, e dirigi o carro, e queria muito sair no carro a primeira vez para dirigir. E dizem que a liberdade é muito boa quando você sabe usá-la. Eu lembro que eu terminei a autoescola e eu me sentia preso, não, preciso dirigir esse carro. E eu lembro que na minha prova eu achei que eu tinha reprovado, porque na primeira curva, quando eu fui dobrar, eu olhei para um lado, vi que não tinha ninguém, na hora que eu fui dobrar, vinha um carro. E eu dei um freio muito forte no carro, e quase que o examinador atravessou o vidro do para-brisa do carro. Eu disse, pronto, reprovei, mas o carro não tinha morrido, então estava tudo certo, eu podia continuar a prova, estava tudo certo. E eu continuei o meu teste. Mas quando eu saí dali, eu disse, eu acho que eu reprovei. Por mim mesmo, eu não passei, porque esse teste foi um desastre. Passaram-se algumas horas, e havia uma irmã que havia feito o teste também, naquele dia. E a irmã mandou mensagem para mim e disse, pastor, passei no teste. E aí, o senhor passou também? E eu fiquei em silêncio, fiquei pensando na minha mente, Senhor, e agora? A irmã passou e eu reprovei. Olha o exemplo que o pastor está dando, né? E ela perguntou, pastor, o senhor quer que eu ligue para a autoescola para a gente saber o resultado do teste? Eu digo, não, irmã, não faz isso não, pelo amor de Deus. E daí eu liguei para a autoescola, pronto a ouvir o tom de reprovação, o não. E para minha surpresa, a moça disse que eu tinha passado com nota 9 ainda. Eu até perguntei na época o seguinte, moça, você está falando da pessoa errada, né?
Eu não posso ter passado com 9, não. Não, você passou com 9. Eu digo, glórias a Deus, graças a Deus. A graça me alcançou mais uma vez. Sabe, queridos, nessa pequena história que aconteceu comigo, eu comecei a entender um pouco do que é graça. Porque é um dom que a gente recebe mesmo sem a gente... No meu caso, eu achava que eu não merecia. Mas o examinador achou que eu merecia, então beleza. Mas é um dom que a gente não merece. Não é porque a gente acha que merece ou acha que não merece. É algo imerecido. Foi algo que Cristo nos deu de presente. Foi um presente. É interessante que o tempo passou e assim que eu recebi aquele resultado, eu disse, agora eu sou livre. Eu vou poder dirigir pela primeira vez. E eu lembro a primeira vez que eu peguei o meu carro e disse, eu vou dar uma volta nesse carro pela cidade. Sabe o que aconteceu? Dirigindo o carro, eu ainda não tinha noção muito bem das marchas, tinha passado, mas não estava tão bem. No primeiro sinal de trânsito, o carro morreu. E morreu, sabe aonde logo? Em cima da faixa de pedestres. E tinha uma câmerazinha lá. E você sabe o que acontece, né? Uma multa. 4 pontos. E eu fiquei agora impossibilitado de tomar qualquer multa durante aquele ano inteiro. Porque se eu tomasse qualquer multa a mais, eu perderia a minha carteira. E eu ficava me perguntando, mas Senhor, eu não tive culpa. O carro morreu. Eu não estava em alta velocidade. Eu parei certinho no sinal vermelho. Mas o carro morreu, o que é que eu posso fazer? E aí foi onde eu percebi pela primeira vez que a liberdade, às vezes, pode ser perigosa. Adão e Eva eram livres para tomarem as decisões que quisessem. Eram livres, inclusive, para desobedecer. Deus deu livre-arbítrio a esse casal para que eles pudessem servi-lo da melhor forma, não do jeito exatamente que Deus havia desenhado, como se fossem robôs, mas para fazerem a vontade de Deus de acordo com o seu livre-arbítrio. Mas infelizmente Adão e Eva não souberam usar esse livre-arbítrio. E assim como eu fiquei 1 ano preso naquela situação, Adão e Eva agora se viram presos por um vírus, por um problema muito maior do que o coronavírus, por um problema muito maior do que ficar ali 1 ano com medo de levar uma multa. Eles se viram presos a um vírus chamado pecado. Não tinha mais como voltar atrás. Eles estavam nus. E a nudez de Adão e Eva não representava simplesmente que agora eles teriam que vestir roupas. Representava também a vergonha do seu pecado. Pois quando Deus pergunta, onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Eles estavam escondidos da presença de Deus. Mas como assim? Aquele casal que todos os dias se encontrava com Deus, agora se escondia dele. Por quê? Adão e Eva estavam com medo de Deus. E o pecado, queridos, faz com que muitas vezes sintamos medo de Deus. Que o achemos um Deus que castiga. E esquecemos que esse Deus nos ama também. Embora o nosso Deus seja justiça, Ele também nos ama. E nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, por causa do pecado de um homem, a morte veio a todos. E todos morrem, porque todos pecaram.
Mas é interessante que agora, voltando à carta de Romanos, voltando à epístola de Romanos, no capítulo 6, no verso 22, a Bíblia diz que agora, porém, libertados do pecado, o termo aqui no original é o termo dikaotai apo, que quer dizer exatamente isso. Livres, libertos, comprados por um preço. E sabe, é como se estivesse dizendo que uma comida foi comprada de um comerciante. Em outras palavras, Jesus, com o seu sangue, comprou o ser humano do comerciante desse mundo, poderíamos dizer assim. Com o seu sangue, Jesus pagou todas as nossas dívidas. E é por isso que Paulo agora diz, agora porém, libertados do pecado, comprados do comércio do pecado, comprados do comerciante do pecado, comprados. Agora somos transformados em servos de Deus. Tende o vosso fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus nos comprou através do seu Filho Jesus do pecado, para que vivêssemos uma vida de santificação, para que vivêssemos uma vida segundo a sua vontade, para que vivêssemos como servos e servas de Deus. Mas eu ainda fico imaginando, queridos, a história de Adão e o que aconteceu naquele tempo. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando olhamos para alguns personagens da Bíblia, você cita algumas características, você vai lembrar, você vai falar o nome do personagem, você vai lembrar da característica, ou fala o nome da característica e vai lembrar do nome do personagem. Por exemplo, se eu falo em força e cabelo grande, você vai lembrar de quem? Sansão, certo? Se eu falo, por exemplo, em paciência, você vai lembrar de Moisés, lembra? 40 anos ali no deserto com o povo. Se eu falar, por exemplo, de um homem justo e íntegro, você vai lembrar de Jó. Se eu falar de um homem pequenininho que venceu um gigante, você vai lembrar de quem? Davi. E por aí vai. São vários os exemplos que nós poderíamos citar. São vários. Não sei se você já teve um apelido na escola ou algo, alguma característica pela qual você era conhecido por aquilo. Mas se Adão tivesse alguma característica pela qual seria conhecido, talvez Adão seria chamado de o culpado. Aquele pelo qual fez com que o pecado entrasse no mundo. Aquele pelo qual, juntamente com a sua esposa, fez com que todo o mal que nós enfrentamos hoje acontecesse. Talvez você já tenha ouvido por aí que se nós estamos aqui nesse mundo de tanto pecado, tanta dor hoje, é porque um dia Adão e Eva comeram do fruto proibido, não é verdade? Eu fico imaginando, queridos, não só a cena de Adão olhando para aquela folha caindo e vendo aquela folhinha daquela árvore murchando e desaparecendo e se sentindo mal por aquilo. Eu fico imaginando quando Adão teve os seus primeiros 2 filhos, Caim e Abel, e quando Adão teve a triste notícia que o seu filho mais velho tinha matado o filho mais moço. Talvez se Adão dissesse alguma coisa para o seu filho, Caim, por que você matou o seu irmão? Talvez Caim dissesse, a culpa é sua. Você trouxe o pecado para o mundo. E por isso eu senti inveja do meu irmão. Se você não tivesse pecado, eu não teria o matado nunca. Você, Adão, é o culpado. Sabe, queridos, Adão foi conhecido ao longo de toda a história como levando um título, o título de o culpado. E existe um livro lindo chamado Desejado de Todas as Nações,
que diz que quando nós chegarmos ao céu, Jesus vai voltar. E quando chegarmos ao céu, naquele dia, não vai ser o Emanuel que vai estar pregando, vai ser o próprio Jesus. Mas após aquele momento, enquanto nos regozijarmos, nos alegrarmos no céu, vai haver um homem que vai surgir do nosso meio com mais de 4 metros de altura. E esse homem vai se aproximar até Jesus. E esse homem vai chegar até Jesus e ele vai ver as marcas nas suas mãos, as marcas nos seus pés e a marca no seu lado. E ele vai perguntar: o que foi que aconteceu, Jesus? Sabe quem será esse homem? Esse homem será Adão. E quando Adão chegar lá, queridos, Jesus vai dizer: Adão, esse foi o resultado da minha morte na cruz. As marcas ficaram, mas você está salvo. Vamos comemorar. E Adão irá perguntar a Jesus: mas como assim, Senhor? O Senhor precisou vir à terra para morrer no lugar de todas as pessoas por causa do meu pecado? Isso quer dizer, Senhor, que muitas pessoas morreram, se perderam por causa do meu pecado? Não, Senhor, essa coroa eu não mereço. Eu não posso recebê-la. E Adão tirará a sua coroa. Mas Jesus pegará a coroa de Adão de volta e dirá a Adão: Adão, não, filho, saiba de uma coisa, Adão, você foi o primeiro Adão, você errou, mas eu fui o segundo Adão, eu consertei o seu erro, eu acertei, eu não pequei em nada, Adão. E todas as pessoas tiveram a oportunidade de decidir, assim como você teve, Adão. Você errou, Adão, mas você se arrependeu. E a minha morte na cruz significou o perdão e a salvação para todos aqueles que se arrependem e se convertem verdadeiramente de coração, Adão. Sabe, Adão, eu morri por você. E sabe, queridos, naquele momento vai haver algo lindo. Sabe por quê? Porque naquele momento vai se cumprir não só com Adão, mas com todos os salvos do céu, algo que está escrito no livro de Apocalipse, quando Jesus terá uma pedrinha branca na sua mão. E eu vejo Jesus talvez dizendo assim para Adão: Adão, eu tenho uma surpresa para você. E ele dirá: qual é a surpresa, Senhor? Eu quero te dar um abraço, Adão, mas esse abraço vai ser especial, porque eu tenho uma pedrinha branca na minha mão. E a partir de hoje, Adão, você não mais se chamará Adão, o culpado. A partir de hoje você terá um novo nome, que eu mesmo escolhi. Sabe, queridos, o salário do pecado foi a morte. Mas o dom gratuito de Deus foi a vida eterna. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que talvez passou a vida inteira se culpando por algo que fez. Ou talvez culpa alguém por algo que fez. Não é o dia de hoje reconciliar-se consigo mesmo ou reconciliar-se com o seu próximo. Não é o dia hoje de você colocar-se nas mãos de Deus e entender que o salário do pecado foi a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna não provém de você, mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nele nós somos livres, nele nós somos libertos, nele nós fomos comprados por um grande preço. Eu queria terminar essa mensagem de hoje lendo com você um dos versos favoritos de muita gente na Bíblia. E um verso que você já conhece de cor, talvez, que está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O termo grego monogenes, que é o termo para unigênito, quer dizer o único da espécie. Ele era o único que podia morrer em nosso lugar. Ele era o único que poderia nos comprar. E Ele nos comprou de volta. Sabe, queridos, o amor de Cristo foi tão grande por nós que não há nada no mundo e nunca haverá algo igual que possa compará-lo. Estamos terminando um ano. E eu quero dizer a você nessa noite, eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque um dia Cristo Jesus deu a sua vida por mim, para que eu fosse salvo. Deu a sua maravilhosa graça para que eu fosse alcançado. E eu sei que para a honra e glória do nome dEle, um dia no céu Ele vai me dar uma pedrinha branca com um novo nome, e Ele dirá: a partir de hoje, Emanuel, você não se chamará mais Emanuel, o culpado. Você terá um novo nome, que eu mesmo escolhi. Eu gostaria de cantar uma música nesse momento. E eu gostaria que você refletisse na letra dessa canção. Eu, de maneira especial, queria desafiar você também a, nesse fim de ano, se você se sente culpado por algo, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Creia no perdão do Senhor. Se você talvez culpa alguém por algo, não vale a pena, querido irmão. Não vale a pena. Chame essa pessoa para conversar. Reconcilie-se com ela. E lembre-se, o céu foi feito para vocês dois. E Jesus morreu por vocês dois. E Jesus quer encontrar e abraçar vocês dois. Sabe, vão ter encontros interessantes no céu e especiais, como por exemplo de Manassés e Isaías. Para que exemplo melhor? 2 homens. O rei Manassés, que mandou matar o profeta Isaías, mas que depois se arrependeu. E sabe, queridos, vai haver um encontro interessante, porque Manassés vai estar no céu e Isaías vai estar no céu também. E os dois vão se abraçar e eles vão viver no mesmo céu. Porque Cristo os perdoou e Cristo morreu pelos dois. Assim como Cristo morreu por você e pela pessoa talvez a quem você culpa, ou por você que se sente culpado por algo. Coloque os seus fardos sobre Cristo Jesus e deixe Ele cuidar da sua história. Até hoje, você escreveu uma história, talvez cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de fracassos. Mas você tem a chance agora de reescrever uma nova história. Uma página se abre, ela está em branco. Que história você escreverá? Eu oro a Deus para que essa história tenha um capítulo inteiro ao lado do Senhor Jesus. Eu gostaria de cantar um hino agora. E se a sua decisão de ser livre, livre da culpa, aceitar o sacrifício de Cristo, aceitar a sua graça em sua vida e fazer a vontade desse Deus na sua vida, mais do que isso, aceitar a sua salvação e ser livre em nome de Jesus. Eu gostaria que ao fim dessa oração você orasse, você permanecesse onde você está, mas você orasse junto comigo, para que nós encerrássemos esse momento pedindo, e esse ano pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. No dia em que eu decidi criar você, planejei um ser livre
para pensar e agir. Imaginei alguém podendo decidir. Corri o risco de até lhe perder. Lhe dei um lindo lugar pra viver, e à tardinha eu ia lhe ver. Mas quando eu lhe chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer te abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar, duvidar de seu pai. Se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se um mortal. Mas mesmo assim eu lhe amei e meu filho entreguei pra te dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer lhe abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer te abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Que o nome do nosso Deus seja louvado, porque eu e você fomos livres e libertos pelo sangue de Jesus. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração especial por você. Mas a última pergunta, talvez desse ano, será: qual a página você estará disposto a escrever nesse próximo ano de 2021? Quer você estar ao lado de Cristo? Quer você se libertar de todas as culpas e aceitar o sacrifício de Jesus para ser livre de toda culpa, de todo pecado? Eu gostaria de te convidar então, a você que aceitou esse convite, fechar os seus olhos e vamos juntos agradecer ao nosso Deus. Paizinho maravilhoso,
Obrigado, Senhor, porque nesse ano de 2020, que passou praticamente, temos vários motivos, Pai, para talvez muitos de nós estarmos desanimados, mas nós temos um grande motivo que apaga todos esses outros, para estarmos felizes e contentes. É o motivo da certeza da salvação no Senhor Jesus. É o motivo de termos sido encontrados pelo Senhor. Ter sido a ovelha perdida que foi encontrada, o filho pródigo, a dracma perdida, aqueles que não mereciam a salvação, mas que receberam este dom imerecido, através da Tua graça. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite, pelo Teu perdão. Talvez, Pai, eu esteja falando para uma pessoa que se culpa há muito tempo, ou culpa alguém por algo. Que em Teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus, no dia de hoje, essa pessoa venha reconhecer a Tua salvação e o Teu perdão, tanto a ela como ao seu próximo. Esteja com cada um de nós. E obrigado, porque o salário do pecado um dia foi a morte, mas o dom gratuito do Senhor Jesus foi a vida eterna. Nós só temos a te agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O sol se pôr lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai alguém